Olá pessoal, boa noite a todos, tudo bem? Eu sou a professora Poliana. Já estamos trabalhando neste semestre com a disciplina de análise orientada a objetos. Hoje é a nossa terceira e última aula, então vamos aproveitar bastante, porque depois a gente só vai se ver no seminário, certo? E por falar em seminário, apenas 2 moças contribuíram para o nosso seminário. Lembra que na primeira aula eu falei assim, pessoal, mandem para a gente sugestões do que vocês gostariam que a gente abordasse nos seminários. Então a Meire, Regina de Poá, São Paulo, e a Noemi Silva de Ji-Paraná, Rondônia, que enviaram sugestões do que elas gostariam de trabalhar no seminário. Então elas sugeriram essa prática, a gente abordar com vocês, por exemplo, a comunicação entre algumas disciplinas. Então a ideia seria o quê? A gente trabalhou análise de sistemas, vai trabalhar um pouquinho na próxima aula que é o professor Roberto, com banco de dados, e também temos as aulas que vocês tiveram com a professora Merris e o professor Anderson. Então a gente vai tentar trabalhar juntando as informações dessa disciplina, para que vocês possam ver assim, como se fosse um único estudo de caso e a gente conseguindo englobá-las, certo? Então, obrigada às duas pela participação e quem ainda não fez a sua contribuição pode enviar para a gente pelo fórum, ok? Bom, quanto ao fórum, pessoal, eu queria também agradecer a participação de vocês, dos nossos tutores também eletrônicos, que têm contribuído bastante, têm direcionado os alunos, inclusive colocado alguns assuntos para chamar a atenção de vocês também, para melhorar o comentário, como é que fala? A troca de ideias neste fórum também, e tem sido bem bacana, eu tenho acompanhado e eu, assim, lógico que eu queria falar o nome de todo mundo, que eu gostei do comentário, mas a gente tem que enxugar um pouquinho devido ao nosso tempo curto, certo? O que eu tenho aqui então? Então, o Elenilton Freitas, de Teixeira de Freitas, Bahia, ele é nosso aluno do tutor eletrônico José Henrique Lopes, tutor de sala William Dias Fagundes. Ele falou que utiliza o ML no dia a dia dele, mas ele tenta não exagerar na documentação. Então, pensando assim, se você trabalha em pequenos projetos, é importante ver para os pequenos projetos, como que eu vou adotar o ML. Para os grandes projetos, como que eu vou adotar o ML. Procurem definir critérios para vocês não engessarem demais o modelo de vocês, chegar ao ponto de ninguém querer mais seguir o processo definido na empresa. Porque o ML é um empecilho, o ML complica, então procurem sempre envolver as equipes também nessa definição, mas procurem sempre trabalhar com aquilo que é a realidade de vocês. E vai melhorando aos poucos, vai criando novos padrões, novos templates, novos diagramas, ou vão retirando diagramas que vocês viram que não apoiou a equipe de desenvolvimento de vocês, não apoiou ao cliente de vocês. Então, tudo isso a gente vai conseguir chegar nesse entendimento, nesse consenso, com a prática da UML dentro do processo escolhido para a empresa. Tá? Então, procurem casar essas informações e não deixem a UML solta também dentro do desenvolvimento. Trabalhem também com processos para se organizar, independente se é ágil, se é tradicional, procurem se organizar, adotem um padrão, uma forma de se trabalhar e façam ao monitoramento para que haja uma evolução contínua, certo? Quem comentou também foi o Rubens Damasceno de Brasília, da nossa tutora eletrônica Cláudia Rosa, e tutor de sala Marco Aurélio. Ele usa o ML somente em trabalhos mais complexos, quando o tempo permite a documentação. Então, um falou que utiliza coisas básicas da UML e tenta não engessar, e o outro falou, que foi o Rubens, que utiliza a UML somente quando são sistemas mais complexos. Então, cada um vai definir o quê? Os seus critérios. Agora, imaginem só, eu tenho um projeto de 15 dias. Aí eu vou criar um monte de diagrama para trabalhar no projeto de 15 dias? Se são 15 dias, é o quê? É algo pequenininho, são poucas horas de implementação. Então, eu tenho que me adequar à minha realidade. Não adianta querer enfeitar demais, fazer diagrama demais, documentação demais, sendo que ela não será aproveitada, certo? Bom, e comentários também do Grayson Farias da Silva, de Rio Branco, o Fábio Fleck e o Iremar Malteso. Eles fizeram algumas contribuições, disponibilizaram tutoriais para vocês também no fórum, colocaram links importantes para YouTube ou outras documentações que vieram para agregar também nesse entendimento de vocês. Então aproveitem, pessoal, entrem no fórum e participem bastante, tá?
Eu acho que por hoje é isso, com relação ao fórum. O que eu queria mostrar para vocês? Eu tenho aqui na minha câmera de documentos um exercício que é só para a gente fazer um overviewzinho, fechar a parte de diagrama de casos de uso, e depois nós vamos trabalhar nessa aula de hoje ainda o diagrama de classe. Então eu queria só esclarecer mais alguns pontos, ressaltar mais alguns pontos que eu falei na aula passada, porque eu até falei que colocaria no fórum, mas eu achei melhor tratar com vocês direto, tá certo? E depois a gente já vai para o nosso quadro e a gente já vai entrar no diagrama de classe. Então vamos na câmera de documento. Bom, aqui eu desenhei para vocês um diagrama de casos de uso e eu vou mostrar esse desenho para vocês e vou trabalhar com algumas perguntinhas, tá? Por exemplo, como a gente falou na aula passada, a gente falou de casos de uso, o que são os casos de uso base, casos de uso concreto, o que são os casos de uso abstrato, o que era a herança, certo? Então é importante que isso fique bem frisado, bem entendido com vocês. Então vamos lá. Olhando esse desenho, o que a gente tem? A gente tem o ator 3, o ator 1 e o ator 2. O que eu sei? Eu sei que o ator 2 com o ator 1, eles estão fazendo uma herança entre atores. Quando eu olho aqui, o caso de uso 3 tem vinculado a ele o caso de uso 6 e o caso de uso 7. E também tem representado aqui uma herança, certo? Então, outro conceito importante que nós trabalhamos. Por exemplo, aqui, quando eu falo que o ator 2, ele está fazendo uma herança com o ator 1, eu estou dizendo também que esse ator 2, ele consegue enxergar esses casos de uso por meio desse ator aqui, por meio dessa herança que está sendo realizada entre eles. A seta que eu utilizo para tratar a parte da herança é a seta de generalização, tanto aqui quanto aqui, certo? Quando a gente fala em include e extend, a gente está tratando uma dependência, então são setas de dependência. Include e extend representam dependências, nesse caso somente entre casos de uso. Não tem include e extend quando eu me refiro a atores, tá bom, pessoal? Então vamos a algumas perguntinhas. O ator 1, esse atorzinho aqui, poderá executar o C3? Então esse ator aqui, ele consegue enxergar este caso de uso aqui 3? Não, certo? Por quê? Porque a gente não mostra nenhum vínculo e o único relacionamento que ele teria era se a setinha aqui fosse invertida. Se fizesse uma herança com o ator 2, aí ele enxergaria o caso de uso 3. Perfeito? Beleza, então neste caso, o ator 1 não enxerga o caso de uso 3. Outra pergunta, o ator 2 tem acesso ao C1 e ao C2? O ator 2, ele consegue enxergar, ele tem acesso ao C1 e ao C2? Sim, por quê? Somente por meio da herança, certo? Porque ele faz herança com o ator 1 e esse ator 1 enxerga esses daqui e proporciona a essa visibilidade também. Beleza. O C1, o C2 e o C3, o C1, 2 e 3, são casos de uso abstratos? Não. Por quê? Porque eles estão fazendo a comunicação direta com um ator. Então, todo caso de uso que você tenha comunicação direta de um ator com ele, eles são casos de uso concretos ou base. Beleza? Então, tá bom. Outra pergunta. O C4, o C5, o C6 e o C7... 4, 5, 6 e 7. Deixa eu arrumar ali. São casos de uso concretos? Não, eles são abstratos. Por que eles são abstratos? Porque eles não fazem a comunicação direta com esses atores aqui, ou com nenhum outro ator. Mas, professora, se eu coloco um ator aqui, vou desenhar para vocês. Se eu coloco um ator aqui e faço a comunicação com esse caso de uso, o que acontece? Esse caso de uso, ele vai deixar de ser caso de uso abstrato e passar também a ser caso de uso concreto, mesmo que ele esteja sendo representado aqui, ó, por uma herança e que não tenha do outro lado nenhum vínculo. Mas este ator possibilita que ele se torne um caso de uso base, ou seja, concreto. Beleza? Outra pergunta, o C6 e o C7 são casos de uso generalizados do C3? O C6 e o C7 são casos de uso generalizados do C3, através de uma herança de caso de uso. Beleza?
Então, outra coisa importante, quando a gente fala aqui de include e de extend, toda vez que for um include, o que eu estou querendo dizer? Que quando eu estou realizando este caso de uso, obrigatoriamente eu passo por este caso de uso. Então, esse relacionamento aqui é obrigatório. Porém, eu posso representá-lo numa especificação. Ok. Este relacionamento aqui, ele é facultativo. Quando eu estou realizando este caso de uso, eu posso ou não passar por este caso de uso, beleza? Mas independente se ele é obrigatório ou se ele é facultativo, o que eu posso fazer? Eu posso riscar isso daqui e falar o quê? Esses casos de uso, eles são base e são concretos, porque independente desses aqui, eles vão ter que ter um valor significativo para o meu diagrama, para o meu entendimento. Então, mesmo que eu não tenha o include e esse extend, esse daqui faz total sentido. Votorantim, poderia explicar na prática como um ator herda algo? A herança não acontece apenas entre classes. Exatamente, eu estou falando, eu vou ter a nossa aula de diagrama de classe daqui a pouco. Mas, o exemplo que a gente deu na aula passada, a gente está trabalhando numa empresa onde tem um sistema para gerenciar a ordem de serviço. Eu sei que a pessoa responsável pela gerência da ordem de serviço, pela abertura da ordem de serviço, é o atendente. Porém, eu tenho também um gerente que vai poder fazer o quê? Vai poder ter acesso às aberturas. Ele também pode abrir as ordens de serviço. Só que ele não é o responsável por aquele caso de uso. Quem que é o responsável? É o atendente. Então, o atendente ele inicia a comunicação com aquele caso de uso e o gerente, ele faz comunicação por meio de uma herança. Então, ele pode também ter acesso, pode também fazer aquela comunicação. Beleza? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Que o ator gerente, ele consegue herdar aquela comunicação que o ator atendente está realizando. Beleza? Mais dúvida pode enviar. Vamos voltar aqui. Então, voltando. Quando eu falo, então, que se eu apagar todos os meus includes, os meus extends, e eu não vou perder o significado do meu diagrama, é porque, de fato, eles são considerados como apenas uma dependência, entendeu? Porque, apagando eles, o meu caso de uso, que liga o ator 3 com o C1, 2 e 3, eles vão continuar tendo o quê? O seu sentido. Beleza? Outra coisa importante também. Vejam na setinha aqui, subir mais um pouquinho, que eu falei na aula passada também. Esse ator 1, ele faz a comunicação, ele inicia a comunicação, o ator 1 inicia a comunicação com o C1. O ator 3, ele faz a comunicação com o C1. Então, quem é responsável é este cara aqui. Esse aqui apenas realiza a comunicação também. Beleza? Ok, então. Agora a gente vai para o quadro e vamos trabalhar um pouquinho o diagrama de classe. Beleza? Vamos lá, então. Então, só para vocês lembrarem aí, isso daí é um exemplo dos diagramas da UML, só que hoje nós vamos tratar quem? Nós vamos tratar o diagrama de classe, tá? Então, esse diagrama aqui, pessoal, é um dos diagramas mais importantes da UML e posso dizer que é um dos mais utilizados, tá certo? Próximo slide. Então, o que é o diagrama de classe? Ele mostra um conjunto de classes, interfaces e colaborações e também os seus relacionamentos. Agora, vocês têm que pensar que quando eu falar em classe, eu estou me referindo a um projeto, a um desenho daquilo que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a minha implementação. Tá? Então, seria o quê? É uma prévia. Qual que é a orientação? Você faz o diagrama de classe. Olha, é o projeto, né? O seu projeto, você está desenhando o diagrama de classe e depois você vai para a implementação. Por quê? É importante que você erre aqui, bastante aqui. Até você faz um diagrama de classe, faz o refinamento e depois você vai para a parte de implementação. O contrário também pode ser realizado. Por quê? Pode ser que num determinado momento da sua empresa, vocês resolveram pegar tudo que estava implementado e gerar dele um diagrama de classe. Mas, seguindo um processo normal, seguindo um fluxo normal, primeiro a classe, que é o seu projeto, que é o seu desenho, e depois a implementação.
Aí a gente pode fazer uma analogia com a nossa construção. Quando você vai fazer uma obra na tua casa, ou fazer pela primeira vez a tua casa, o que você faz? Você faz a planta primeiro, erra bastante, reclama bastante, xinga o arquiteto, xinga o engenheiro, e depois você faz o quê? Depois você parte para a execução, né? Para a construção em si dessa obra, certo? Então, se eu começar com a construção e depois eu vejo que o negócio está dando tudo errado e vou para a planta, aí a gente sabe que é uma perda de tempo, né? Então, você desenha aqui, porque você pode rasgar, você pode refazer, mas aí aqui você tenta fazer o melhor possível para que você evite retrabalhos, tá certo? Volta o slide mais um pouquinho. Os diagramas de classe abrangem uma visão estática. Como vocês viram no exemplo, nos diagramas apresentados anteriormente, eles também se dividem em estruturais e comportamentais. E a gente também tem esses diagramas como a definição dos estáticos. Como eu estou falando, estou criando a parte do quê? Do meu projeto de sistema, tá certo? Próximo. E nesse projeto eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que definir os meus atributos e as minhas operações. São esses daqui. Atributos e operações. Só que, quando a gente fala na orientação a objetos, a gente está pensando no quê? Em fazer essa analogia, essa comparação com situações do mundo real, tá? O que eu posso entender? Quando eu pensar num cenário, eu vou ter que identificar para uma classe, eu vou identificar características e vou identificar comportamentos para ela. Características e comportamentos do mundo real. Como que o meu computador, como que a minha lógica, como que o meu sistema vai entender o que são características e o que são comportamentos? Através de atributos e métodos, né? Ou operações, né? Então, é assim que você vai fazer. Você vai transformar algo do mundo real e vai passar para esse mundo aí computacional. Um exemplo, vamos pegar vocês como exemplo. Eu tenho lá o aluno. Eu tenho que fazer um sistema acadêmico. Eu tenho que criar um sistema, só que eu estou pensando o quê? Eu tenho que ter um sistema onde ele possa controlar os meus alunos, certo? Ok. E quais são as características de um aluno? O que um aluno pode ter? O aluno pode ter idade, pode ter telefone, e-mail, e por aí vai. E quais são os comportamentos? Pensando no mundo real, tá? O que um aluno faz? Como métodos, né? Operações, ações. O aluno pode estudar, o aluno pode trabalhar. Ok, mas a nível de sistema, o meu sistema ele quer controlar alunos, ele quer permitir que eu execute, como eu mostrei também na aula passada, ele execute o CRUD, primeiramente, tá? Então, se ele quer que eu execute o CRUD, quando eu falar em comportamentos, aí já pensando nos meus métodos, eu vou para onde? Eu vou colocar as operações para execução dentro do meu sistema. Então, se eu tenho uma classe aluno, eu vou ter que ter operações para trabalhar essa classe no meu sistema. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que cadastrar alunos, editar aluno e por aí vai, né? Excluir, pesquisar. Mais o que? Cadê? Pesquisar. Então, beleza. Então, temos que saber o quê? Que a gente está transformando as características e comportamentos em atributos e operações. Tranquilo? Vamos lá. Classe. As classes são os blocos de construção mais importantes de qualquer sistema orientado a objeto, viu? Quando eu trabalhar com a orientação a objeto, aí sim que ele vai ser esse bloquinho aqui mais importante na minha construção, tá? Imagine que vocês vão, como eu falei, vocês vão ter o projetinho de vocês. Aqui vamos pensar nesse muro, né? Eu tenho que construir esse muro, então eu vou colocando o quê? Algumas classes. Vou criando essas classes até formar o quê? O meu muro completo. Pensando no mundo computacional até formar o quê? O meu sistema completo. Mas a classe só vai auxiliar no sistema orientado a objetos. É uma descrição de um conjunto de objetos
que compartilham os mesmos atributos. Olha, isso aqui é muito importante, ó, que compartilham, eu estou falando de um conjunto de objetos que compartilham os mesmos atributos, operações e relacionamentos. Então, eu vou classificar, eu vou definir uma classe ou classificá-la, porque elas estão compartilhando os mesmos atributos, operações e também relacionamentos. Próximo slide. Como que eu estou fazendo aqui? Estou classificando. Eu identifiquei que esses três, por exemplo, o meu ônibus escolar, a minha ambulância e o meu carro de polícia, eles possuem atributos e operações que são comuns, certo? Se possuem essas informações comuns, eu estou classificando eles aqui, ó, dentro da classe veículos, porque eles têm coisas que são comuns, eles podem compartilhar os atributos e as operações. O que eu tenho de atributo de um carro? Atributo. Um carro tem cor, tem marca, tem modelo, tem ano, certo? Então, qualquer um desses três carros aqui que eu pegar, desses três veículos, eles possuem esses atributos que eu estou informando. Então, já estão compartilhando informações. Deixa eu apagar aqui. E agora, e com relação à operação, o que eles compartilham? Então, todo carro, todo veículo que eu listei aqui, por exemplo, todo veículo que está exibindo nessa tela, o que eles possuem de operações comuns? Eles podem ser ligados, né? Podem ligar. Eles podem desligar, acelerar, frear, mas o que? Buzinar, né? E por aí vai. Então, eu vou te perguntar, esse ônibus escolar, ele executa todas essas ele pode executar todas essas operações? Sim, esse daqui também. Então, esse daqui também. Então, eu estou colocando eles numa classe chamada veículos. Veículo. Certo? Então, tá bom. Próximo. Notação de uma classe. Então, para a gente trabalhar com a OML, eu vou trabalhar o quê? Com este cenário aqui. Eu vou utilizar sempre essa notação, essa representação para uma classe. Isso na minha modelagem. Aí com o professor Anderson, com o professor Márcio, vocês vão saber como que eu pego esse projeto meu aqui e levo ele para a minha implementação, tá certo? No próximo semestre, vocês vão ver com outro professor que vai dar aula no meu lugar, como você pode, pela ferramenta mesmo, o Asta, transformar o seu desenho de modelagem no código. Então, uma coisa que vai te facilitar. E também, com a ferramenta, eu consigo fazer o quê? Consigo fazer uma engenharia reversa. Pego do meu código e vou lá e transformo ele num modelo, no meu diagrama de classe. Beleza, essa daqui é uma notação, é uma representação da OML, tá? Também com alguns conceitos da orientação a objetos. Aí, o que acontece muitas vezes? Tem pessoas que veio aqui, às vezes vem na faculdade, que a gente desenha dessa forma, que eu coloco aqui, ó. Primeira divisória que eu tenho aqui, eu coloco o nome da classe, depois eu tenho os meus atributos e as minhas operações. Eu coloquei duas imagens, por quê? Essa daqui é com uma ferramenta, vamos lembrar o nome, Rose, uma ferramenta paga da IBM, muito antiga, e essa daqui é no Asta, tá? Então, o que vai diferenciar uma da outra são esses desenhinhos aqui, ó. Tá? A forma como eles serão tratados. Mas é importante que quando você estudar a orientação a objetos, né, esses conceitos e diagrama de classe, você vai enxergar, você vai achar com uns sinaizinhos aqui na frente, que já vou falar para vocês sobre a visibilidade. Então, isso que vai diferenciar entre uma classe e outra, então é importante ficarem atentos, caso vocês venham a utilizar uma ferramenta diferente da que nós estamos trabalhando, tá? Ok, voltando. Como eu falei, às vezes a gente está trabalhando aqui com esse desenho. A professora Poliana foi lá na faculdade e falou que o nome da minha classe tem que ser sempre com a inicial maiúscula. Se eu começo uma palavra composta, a segunda palavra tem que começar também com a letra maiúscula.
Deixa eu apagar minha bagunça aqui. Também começa com a letra maiúscula. Então, aqui, letra maiúscula, comecei uma outra palavra, também com a letra maiúscula. Só que quando ele chega numa empresa, ele vai encontrar lá nome, underline, classe. Aí ele vai achar que está errado. Ou que a professora explicou errado, ou que a empresa está fazendo errado. Mas não é, pessoal. Cada um vai criar o quê? O seu padrão. Existe uma orientação da UML, uma orientação da orientação objeto, mas cada empresa define o quê? A sua forma de trabalhar. O que é importante? Definir uma forma, siga aquela forma para não virar o quê? Uma bagunça, toda a sua documentação e também a sua implementação. Beleza? Continuando. Aí aqui no primeiro eu tenho o quê? O nome da minha classe. Vamos pensar lá, falei da classe aluno. Então já é o nome da minha classe, certo? Que eu vou começar com a letra maiúscula. Se tem uma palavra composta, eu vou colocar a segunda palavra também com a inicial maiúscula. Então, aluno superior, né? Que seria do curso superior. Ó, e eu não coloquei esse espaço ali, tá vendo? Ó, peraí, deixa eu arrumar minha bagunça aqui. Aluno superior. Ó, faz de conta que tá ligado, tá? A Fábio tá brigando comigo hoje aqui. Superior. Escrevi até errado aqui. Superior. Então, eu comecei o nome da minha classe com a letra maiúscula. A segunda palavra, por ser uma palavra composta, eu também estou colocando com a letra maiúscula. Porque eu estou seguindo uma notação. Se vocês pegarem, por exemplo, o livro do Bezerra, né, o Eduardo Bezerra, do Gilianes, então vocês vão ver que eles também seguem essa padronização e muitos outros autores. Mas alguns vão colocar de forma diferenciada. Então, assim, ninguém está errado. Todo mundo está adotando o quê? Uma forma de se trabalhar e está seguindo um padrão, tá? Beleza. Mais o que, pessoal? Então, o que eu tenho mais? Eu tenho os meus atributos e as minhas operações. Na parte de atributo, eu vou colocar nessa segunda etapa aqui. Então, defino os meus atributos, coloco os nomezinhos dele. E depois, na terceira parte, eu tenho também as minhas operações. Mais à frente, eu também detalho um pouquinho de cada um. Beleza? Próximo. Atributos. Segundo o Bezerra, Eduardo Bezerra, são as informações que um objeto vai armazenar, tá? Tenho a minha classe funcionário, comecei bonitinho na primeira parte do meu retângulo e vou colocar aqui os meus atributos. Quando eu começo a representação de um atributo, eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar, coloco a visibilidade aqui no começo, o nome do meu atributo, visibilidade, o nome do atributo e também o tipo de dados, ou seja, aquilo que será armazenado, né, nesse atributo matrícula. Então, você vai listar como você vai identificar, num primeiro momento, numa fase de análise inicial, o que você faz? Você identifica o nome da classe e você identifica os atributos. Você nem pensa ainda nas operações. Então, a gente está trabalhando aqui e aqui. Defino o nome da classe e vou falar o quê? Quais são os atributos que compõem essa classe. Na classe funcionário, o que eu tenho? Eu tenho matrícula, nome, data de nascimento, CPF, endereço e cidade. Eu estou dizendo que no meu primeiro momento de análise inicial, eu consegui identificar essa classe funcionário, definir as visibilidades, aqui, e também os tipos de dados, que eu vou separar por esses dois pontinhos aqui. Beleza? Continuando. Agora a gente tem o que? A operação. É uma ação que o objeto executa. Dei o exemplo para vocês. Quais são as ações que vocês, como alunos, executam no dia a dia, no mundo real? Andar, falar, estudar, trabalhar, certo? Agora pensando a nível de sistema, quais são as operações? Como eu falei, a gente vai começar com o quê? Sempre explicando o CRUD, tá? Que são as operações básicas. Operação é uma ordem que faz o objeto agir. Uma ação que o objeto sabe realizar. Aí quando você fala da implementação a implementação de uma operação, eu vou chamar de método.
Ok, então falamos do nome da nossa classe, dos atributos e das minhas operações. Quando eu me referir a operações, eu também coloco para ela esse tratamento de visibilidade. E coloco no finalzinho um parzinho de parênteses. O que vai diferenciar, então, essa visão do atributo da operação está aqui, ó, no parzinho de parênteses, e o outro apresenta o quê? Os dois pontinhos com o seu tipo de dado, tá? E aqui também eu vou ter que tratar o quê? Os retornos de cada operação, se terá retorno ou não, tá certo? Beleza. E para os atributos, atributos e operações, a orientação é o quê? Que inicie com letras minúsculas. Então, vamos lá. Então, nome do funcionário, eu vou colocar assim, nome. Funcionário já é uma segunda palavra, então a segunda eu começo com a letra minúscula, uma letra maiúscula. Aqui letra minúscula e a segunda eu começo com a letra maiúscula, tá certo? Beleza, então isso serve tanto para os atributos quanto para as operações. Próximo slide. Agora a gente vai falar da anotação das operações e também dos atributos mais à frente. Pegando uma operação, eu tenho no primeiro momento a visibilidade, depois o nome da minha operação, uma lista de parâmetros, separado por dois pontinhos, eu vou ter o quê? O resultado do retorno, tá? Quando a gente tratar essa questão da operação, eu estou fazendo o quê? Estou me referindo ao escopo de acesso permitido para um membro de uma classe, tá? Vamos tratar agora da notação dessa parte aqui, independente da ferramenta, beleza? Próximo slide. Aqui é só um exemplo para vocês entenderem a questão da visibilidade, tá? A visibilidade vai ser entendida como o quê? Só volta o slide anterior. Isso. Quando eu falar em visibilidade, vai ser tanto para a minha operação quanto para os meus atributos. Quando eu falar que o meu atributo ele é público, eu vou usar um maisinho. Quando ele for protegido, eu vou usar um sustenido. E quando ele for privado, eu vou usar um sinalzinho como se fosse um sinalzinho de menos. Serve tanto para atributo quanto para as minhas operações. Tá? E essa visibilidade, a gente fala como uma questão do encapsulamento. Encapsulamento. É difícil a gente representar, entender o encapsulamento somente com o modelo. A gente começa a entender encapsulamento quando a gente faz o quê? A implementação disso. Então, quando vocês estiverem lá numa classe, desenhando estiverem numa classe implementando, conseguindo identificar o que é público, privado e protegido, aí você consegue entender melhor esse conceito de encapsulamento. Caxias do Sul, professor, a aluna perguntou sobre o que significa visibilidade. É o que eu estou explicando. Eu estou trabalhando o quê? Com uma proteção dos meus dados. Então, eu estou falando desse encapsulamento. Vamos ver o próximo slide. Pensa no seguinte cenário. Você tem uma classe e que você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a proteção dos seus dados. Aí se eu definir como, um dos próximos slides também. Se eu definir como privado, eu tenho um tipo de acesso. Se eu definir como público, eu tenho outro tipo de acesso. E o protegido também. Olha esse cenário aqui. Eu estou representando como se fosse um correio aqui, tá? O cenário de um correio. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma comunicação entre duas pessoas. Só que essa pessoa aqui está fazendo o quê? Fazendo um pedido de serviço. Então, essa pessoa consegue ter essa visibilidade da empresa. O que tem daqui para trás, ela não consegue enxergar. Aqui está como se fosse protegido, encapsulado, certo? Eu estou guardando a minha informação. E eu estou delimitando a essa pessoa o acesso a este ambiente aqui. A mesma coisa com a classe. Você vai definir o que eu vou deixar disponibilizado, como que eu vou tratar o acesso às minhas informações. Tá? Pensem também no restaurante. Você tem um restaurante onde uma pessoa... Você chega lá para fazer um pedido, né? Você quer pedir lá uma batatinha frita, que seja. Uma coisa mais simples.
Quando você vai pedir essa batatinha frita, você tem o quê? Alguém te intermediando, alguém fazendo a ponte. Então, chega um garçom até você, você passa o seu pedido para ele. Você vai até a cozinha pedir aquela batatinha frita? Não, você tem o quê? Existe uma interface. A interface é quem? É tanto o garçom quanto as paredes do restaurante. Então, você não tem acesso direto àquela informação. Outra situação, você tem um celular, que você tem nele várias funcionalidades. Através da interface, você consegue o quê? Utilizar as funcionalidades do sistema, mas você não consegue ir direto à informação. Você não está tendo acesso assim a como eu vou enviar um e-mail no celular, como que eu vou tirar uma foto de um celular. Você tem acesso ao quê? Ao botão que vai, ao ser acionado, vai executar uma operação que vai permitir que você faça o quê? Envie um e-mail, tire uma foto, certo? Então, existe o quê? Existe uma proteção. E eu que vou tratar como que eu quero que a minha informação esteja visível ou não, tá certo? Depende de quê? Depende da regra de negócio estabelecida, ok? Voltando ao quadro. Próximo. Visibilidade pública. Então, serve tanto para atributos quanto para operação. Então, eu vi que alguém tinha alguma dúvida sobre a questão da visibilidade também. Só que a gente já vai responder. Pensem que vocês têm um projeto, tá? E que você quer que o quê? Que a classe que você criou, a classe aluno, dentro de um projeto, fique acessível para qualquer outra classe do projeto. Então, você vai definir os atributos. Você quer que os atributos e operações fiquem visíveis para qualquer classe do seu projeto. Então, você vai definir os atributos e as operações como público. Tá certo? Então, definindo como público, qualquer outra classe consegue enxergar. Ela vai ficar o quê? Acessível, tá? Próximo slide. Protegido é a operação ou atributo acessível por métodos de qualquer classe descendente, subclasse da classe corrente. Traduzindo, né? A gente não vai tratar nessa aula de hoje a parte da herança, não vamos nos aprofundar nisso, né? Com relação à herança. Mas é assim, eu vou definir como protegido, vou usar aqui o sustenido. Hoje está como hashtag. Sustenido, né? Aí, o que vai acontecer? Tudo que eu defini aqui na classe pai como protegido vai ficar acessível para as minhas classes descendentes ou também chamadas de subclasse. Beleza, então a classe pai, essa classe de cima, a classe filha, essa classe de baixo, e aqui eu estou representando uma herança por meio de uma setinha chamada generalização. Ok? Então, quando você definir na classe pai atributos e operações como protegido, os filhos também terão acesso, por meio de métodos, né, a essas operações. Então, o que você definir aqui como protegido, o seu filho, as classes filhas, também enxergarão, tá certo? Ficarão acessíveis para elas também. Continuando. E depois temos o privado. É a operação atributo acessível somente por métodos da própria classe. Aí, para o privado, eu vou usar o quê? O sinalzinho de menos para atributo e também para operação. Deixa eu mostrar no próximo slide também um exemplo. Então, imagine aqui, ó, aqui eu tenho um projetinho que eu desenhei no Eclipse. Eu tenho esse projeto aqui. Projeto Nopar presencial e tenho aqui embaixo um outro projeto. Projeto Nopar virtual. Eu falei para vocês que tudo que eu defini como privado, ele será acessível somente na classe que eu defini, certo? Então, vamos supor que eu tenho a classe pública. A classe pública está aqui. Dentro dessa classe, eu só dei os nomes para a gente tentar abstrair, mas imagine que vocês têm aqui uma classe que tem o nome pública. E aqui dentro ela tem os atributos e as operações públicas. Se aqui dentro tem atributos e operações públicas, qualquer classe dentro do projeto, consegue enxergar os atributos e operações públicos definidos aqui dentro.
tá? Se eu tenho uma classe que aqui dentro tem atributos e operações privados, eles estão restritos a esta classe, ficam somente aqui, beleza? Agora, se eu tenho uma classe como protegida, se alguma classe fizer um extend com essa, né, uma herança com essa, aí ele consegue enxergar. Se alguma classe fizer uma herança com esta, né, ele consegue enxergar, tá certo? Vamos supor aqui, classe protegida. Então, eu tenho a classe pai. Desculpa, vamos botar assim, a classe filho, né? A classe filho, na implementação, ela faz um extend da classe pai, tá? Se ela faz um extend, isso aqui a gente usa no C#. No Java, a gente vai usar o extend. Tá? Começo uma classe e defino aqui como um extend. Então, se eu fiz um extend ou uma herança, né, que a gente quer representar, aí sim essa classe filha vai conseguir enxergar o que está definido no pai. Tá certo? Beleza. Dúvida pode enviar. Se vocês não colocarem, se vocês criarem atributos e operações como default, ou seja, não definirem a visibilidade, ela ficará acessível dentro do pacote. Tá? E para tratar o default no Asta, a gente vai utilizar um tiozinho, tá? Mais é público, menos é privado. Cadê meus desenhos? Sustenido. Sustenido é o protegido, beleza? Vamos ver se a Gabi recupera meus desenhos. A Fábio. Não tem jeito. De novo. Mais, menos, eu sou teimosa, né? Já até esqueci, o tio. Então, esse daqui é o default, porque você não colocou nada. Você criou uma classe e não colocou a visibilidade para os atributos e as operações. Então, ele fica como default, visível nesse pacote. Tem o maisinho, que é o público, privado e o protegido. Ok, pessoal? Continuando. Vamos trabalhar um pouquinho? O que vocês têm que fazer agora? Eu tenho 3 perguntinhas. É isso? São só 3? Temos 3 perguntinhas para vocês responderem como se fosse um overview. Para essas perguntinhas, a gente tem o próximo slide, que também é uma representação. Vamos passar ele para ver. Tá, então, responda essas 3 perguntinhas com base nessas classes. Independente, pessoal, se a gente não se aprofundou no conceito de herança, vocês vão conseguir responder as perguntinhas, tá? Então, eu vou dar um tempinho para vocês e eu já volto.
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Pessoal, tô tão feliz, tanta participação, tá muito gostoso hoje, hein? Bom, eu vi ali que tem Tucuruí, respondeu as perguntinhas, Quixeramobim, Eunápolis, Vilhena, Freiburgo, Jaru e dentre outros. Depois a gente vai falando mais o nome dos outros polos, tá? Mas muito obrigada pela participação de vocês. Vamos ao quadro então, para a gente responder as perguntinhas. Vamos lá. Então, vou fazendo as perguntas, vamos deixar nas imagens e eu vou fazendo as perguntinhas. Possuímos duas classes, a classe A e a classe B. Ambas estão com operações definidas como pública. Operações públicas. Certo? Beleza. O que isso significa? Que serão, que essas operações serão acessíveis por qualquer classe do projeto. Beleza? Cadê? Isso, projeto. Qual visibilidade devemos definir para que a operação 2, aqui é a operação 2, e a operação 3 fiquem visíveis apenas para a própria classe? Então, para ficarem visíveis somente na classe A ou dentro da classe B, cada uma vai ter que adotar a visibilidade como privado, tá? Então, mudo para o menuzinho aqui. Outra pergunta, qual visibilidade diferente de pública devemos definir para a operação 1, para que a operação fique visível para a classe C? Então, como eu falei, essa daqui é uma subclasse, vamos repetir que esses conceitos são bem importantes ficarem fixados. Subclasse, classe descendente, ai, oh meu Deus do céu, sumiu tudo. Classe descendente ou classe filha, beleza? Então, como que eu tenho que fazer? Qual a visibilidade eu tenho que definir para que a operação 1 fique visível para a classe C? Então, eu tenho que definir como protegida. Eu coloco aqui o... Cadê? Apagar também tudo. Coloco aqui o meu sustenido, beleza? Então, tá bom. Teve um polo que perguntou o seguinte... Professora, qual a utilização, desculpa, acho que a utilização a vantagem da utilização de casos de uso para generalização de casos de uso, certo? Então, vamos ao quadro para eu explicar um pouquinho. Pensem no cenário, tá? Deixa esse quadro branquinho mesmo, que é mais fácil. Pensem no cenário, você tem lá um caso de uso, então vocês estão fazendo perguntas de caso de uso no meio do diagrama de classe, cuidado para não virar um nó na cabeça de todo mundo, né? A Fábio tá brincando comigo, tá vendo? Ó, então vamos pensar aqui que eu tenho uma classe, um caso de uso chamado conta corrente.
Não lembro se foi exemplo da aula passada. Conta corrente. Ou melhor, conta, tá? Uma coisa mais genérica. Conta. Dentro da minha conta, dentro do meu caso de uso conta, eu tenho aqui dentro um conjunto de quê? De operações também, de funcionalidades. Melhor, tenho essa funcionalidade com um conjunto aqui dentro de operações. Vamos supor que aqui dentro eu tenho várias operações dessa. Só que eu também tenho um caso de uso que ele vai controlar as minhas contas correntes. Vamos usar o verbo, né? Controlar. Conta corrente. E um outro controlar conta poupança. E aqui eu tô fazendo o quê? Posso fazer uma herança, certo? Desenho bem pra caramba, né, pessoal? Certo. Quando eu faço essa herança, essa generalização, né, também entre os meus casos de uso, o que eu quero dizer? Quando eu fizer a especificação deste caso de uso, eu vou fazer o detalhamento e eu vou falar dessas operações, certo? Depois eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com este caso de uso aqui e também vou fazer o quê? Determinar para ele várias operações, certo? E na minha especificação, quando eu for falar, vamos dar nome aos bois, né? Eu tenho aqui a operação A, B e C. Se eu estou fazendo uma herança aqui, através da setinha de generalização, eu estou dizendo que este caso de uso também vai poder reaproveitar, vai poder referenciar essas operações também. Beleza, então lá tem A, B e C como operação. Aqui eu tenho D, E e F, mais aquilo que eu estou herdando da conta, que é A, B e C. Beleza. Aí você vai fazer o quê? Aqui dentro eu já expliquei cada uma dessas operações. Definir fluxo básico, fluxo alternativo, restrições, as regras de negócio, como posso dizer, os requisitos de entrada, requisitos de saída. Fiz várias referências, tá? Aqui dentro, usando essas operações. Quando eu chegar aqui na conta, no caso de uso, controlar conta corrente, o que vai acontecer? Eu não tenho que explicar isso daqui novamente. Por quê? Eu simplesmente vou fazer uma referência. Eu estou dizendo que esse controlar conta corrente... Desculpa, pessoal. Esse controlar conta corrente vai poder aproveitar o que tem no pai. Ou seja, quando eu chegar nesse ponto aqui, eu simplesmente faço uma referência ao caso de uso, ao C... controlar a conta. Eu estou fazendo o que nesse momento? Um reaproveitamento. Eu estou utilizando lá os conceitos da orientação a objeto, a reutilização, tá? A reutilização também das minhas informações. Então não é somente para uma classe. Um caso de uso também proporciona vocês fazerem esse reaproveitamento. Beleza? Se não ficou claro, manda pergunta aí. Araranguá, Santa Catarina. Professora, foi esse pessoal que perguntou sobre a questão da generalização entre casos de uso. Araranguá, tá respondido? Se não tiver, manda pergunta para mim de novo, tá? Ou reformula aí para tentar melhorar um pouquinho. Beleza. Teve um outro polo que questionou sobre a questão, eu devo utilizar todos os diagramas da UML nos projetos? Bom, só voltando um pouquinho lá. Pessoal, cada empresa, cada organização vai definir nos seus processos de desenvolvimento quais são os diagramas essenciais, tanto diagramas quanto templates, quanto ferramentas essenciais na execução de um projeto. De um projeto pequeno, um médio e um grande. Então, a empresa, o processo vai te falar também o que você deve utilizar. Tá? Eu tenho um projeto pequeno de 30 dias. Para esse projeto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um diagrama de caso de uso, porque eu tenho que mostrar para o meu cliente, eu tenho que pegar a aprovação do meu cliente por meio do diagrama de caso de uso, e eu tenho que criar também o diagrama de classe. Estou dando um exemplo, tá?
Cria um diagrama de classe por quê? Porque é ele que vai dar um norte para a minha equipe de desenvolvimento, para os meus programadores. Então, eles precisam conhecer o meu projetinho, as classes que eu defini, os relacionamentos, as visibilidades, as heranças, enfim, para que eles consigam fazer o quê? Transformar aquele projetinho, aquela modelagem na implementação. Beleza? Ok, voltando ao quadro. Notação da operação, nome. Deixa eu só tomar uma aguinha que eu me engasguei aqui. Tá, agora a gente vai esclarecer. Eu vi que tinha também algumas perguntinhas sobre retornos, os parâmetros. Então agora a gente vai voltar para o quadro e eu vou falar para vocês mais um pouquinho, destrinchar um pouquinho mais essa assinatura da minha operação. Beleza? Então vamos lá. Notação da operação, nome. Então já falamos da visibilidade. Depois da visibilidade, né? Da visibilidade aqui, ó. Tanto operação quanto atributo. Vem o quê? Vem o nome da minha operação. Este nome identifica um recurso comportamental específico de uma classe, de uma classe de objeto. Para ser eficaz, o nome deverá ser o mais significativo e expressivo possível, tá? Então, procurem fazer o quê? Uma análise disso e colocar as informações, façam um estudo, né, para colocar essas informações mais claras para facilitar o quê? A manutenção também, beleza? E o que é importante? Se você criou uma operação para adicionar, é importante que ela adicione, não que ela exclua. Se você criou uma operação excluir, é importante que ela exclua e não adicione itens ao seu sistema, certo? Recentemente, um cliente meu falou assim, olha, estou fazendo fazendo uma busca de um determinado cadastro meu, e quando eu busco e depois eu altero, o arquivo some. Aí eu falei assim, mas aí eu fui revisar código, fui dar um suporte, né? Aí eu fui identificar o quê? Que o cadastrar continuava cadastrando, o alterar continuava alterando. E o excluir também, excluir no momento certo. Só que eu via no banco o quê? No banco de dados, que a pessoa, ela falou que alterava e aparecia para mim como excluído. Aí eu tinha que ficar restaurando. Aí a gente foi descobrir o quê? Que ao invés da pessoa alterar, ela estava fazendo algumas outras gambiarras ali, excluindo alguns outros arquivos. Então, através de uma auditoria, a gente conseguiu identificar os passos que aquele usuário estava executando no seu sistema. Então, procurem criar o quê? Lógico que da forma como estava bem claro, estava simples, mas o usuário estava se confundindo, porque todas as operações estavam com nomes fáceis, com um botãozinho na interface fácil, mas ele estava confundindo de alguma forma o quê? Ao invés de alterar, ele estava excluindo aquele registro. E constava no banco de dados o quê? Uma exclusão de um registro. Tá certo? Agora imagine se você, ao invés de colocar um nome que facilite, você cria um nome para o cara, um programador tentar entender ainda o que é aquela operação quer dizer. Qual que é a ideia? Criem atributos e operações com nomes fáceis de identificação, funcionais também, né? Como eu falei, o alterar tem que alterar, o excluir tem que excluir. Tá certo? Isso quem que vai pegar depois também é uma equipe de teste, né? O programador vai lá, programa, implementa e depois passa também por uma equipe de teste para identificar se aquelas funcionalidades estabelecidas e solicitadas estão conforme o documento. Se o que você implementou está conforme o documento, certo? Beleza. Então, coloquem nomes que façam total sentido aquilo que você quer executar. Beleza, pessoal? Bom, e como eu falei, às vezes vocês olham que a gente só coloca o CRUD aqui como exemplo, mas são exemplos básicos. Aí, ao longo da análise de vocês, é que vocês vão identificar que, para uma classe, quais de fato são as operações que surgirão. Então, a gente sabe que são N operações para uma classe, tá? Próximo slide. Lista de parâmetro. Falamos de visibilidade, o nome tem que ser significativo, né? E a lista de parâmetro. Então, o que eu tenho aqui? Tem uma operação chamada adicionar valor. Estou passando dentro desse parênteses aqui, o parâmetro.
Eu coloco o tipo eu coloco o nome do parâmetro, que é um dos meus atributos definidos, e coloco o tipo dele também. Vamos pensar no exemplo aqui. Acho que eu não posso desenhar nesse... Vamos para o quadro negro, né, que fica mais fácil desenhar. Então, pense na lista de parâmetro como o recurso que você vai ter como entrada para a execução de uma operação, tá? Pense numa interfacezinha assim. Tenho aqui. 1, 2. Ou podem ser o quê? O número 1, número 2, ou nota 1, nota 2. E eu tenho uma operação aqui, chamada obter média. Deixa eu fazer direitinho. Obter média. Certo? E faço aqui no finalzinho... Ai, meu Deus, cadê meu desenho? Obter média. E no finalzinho da operação, eu coloco o quê? Eu coloco o meu conjuntinho de parênteses. O meu parzinho de parênteses. Obter média, tá? Opa, não é operação, né? É só um desenho aqui, é só um botãozinho. Beleza, então essa aqui é a sua interface e você quer obter média. Agora pense lá na operação. Eu tenho a operação obter média. Então, aqui dentro eu vou passar o quê? O meu parâmetro. Eu posso colocar quem? O número 1 e o número 2. Ou seja, para eu executar essa operação, o que eu preciso como entrada? Eu preciso do número 1, que é um inteiro, e do número 2, que também é um inteiro. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou conseguir executar essa operação, passando uma lista de parâmetros, ou seja, são os atributos que eu já defini na minha classe também, que são essenciais para a execução desta operação, tá certo? Então, isso eu vou informar quando? Quando eu estou definindo a entrada para a execução da minha operação. Nesse caso aqui, é obter média, tá certo? Próximo slide. Aproveitando este mesmo cenário, o que eu tenho? Quando eu falei lá em obter média, eu posso ter lá no finalzinho, aqui, vamos pensar aqui, ó, aqui é o tipo de retorno, tá? Vamos pensar no obter média. Obter média. Defini o obter média. Coloquei os parâmetros aqui dentro. E estou falando aqui que eu preciso de um retorno. Então, se eu obtive uma média, eu posso ter uma média de 7,5, 8,5. Então, eu vou ter como um retorno um double. Quanto aos tipos de dados, eu creio que vocês já tenham conhecimento, né? Cadê meu desenho? Tá. De novo, então. Obter média. Acho que esse quadro não gosta de mim, né? Obter média. Ixi, desisto. Obter média. Ah, voltou. Coloquei aqui o parâmetro. Aqui dentro eu coloco os atributos e o tipo desse atributo. E vou colocar também o quê? O retorno. Estou dizendo que vai ser um double. Ou seja, só não escrevi mais porque não coube ali, tá? Imagine que aqui, ó, está lá o obter média. Coloquei aqui dentro o parâmetro, que são as entradas para execução do meu método, e falei que como retorno do obter média, eu vou ter um double. Ou seja, eu executei a minha operação e como retorno eu vou ter o quê? Eu vou ter a nota, vou ter a média. 7,5, 8,5. Então, aqui, esse é o meu retorno que eu defini como o quê? Como um double. Na classe, como que você vai representar? Visibilidade, nome da operação, parâmetro e o tipo de retorno. Se você executar uma operação como essa, adicionar valor, passou como parâmetro no 1, que tem o tipo de dados como inteiro e tem um void no final, significa que não tem retorno. Eu simplesmente executo a minha operação e não trago nada de retorno. Ou eu posso executar uma operação como obter média ou essa daqui, ó, exibir total adicional. Então eu quero exibir, eu quero buscar essa informação, eu quero executar essa operação, mas ao mesmo tempo eu quero ter um retorno dela. Neste caso, exibir total adicional.
Aqui dentro eu executo a minha operação, utilizo ou não alguns parâmetros e posso ter o quê? O meu retorno, tá? Então, neste caso é um retorno, é um integer, um inteiro, e no caso do obter média é um double, tá certo? Ou você pode fazer o quê? Eu quero colocar um método pesquisar. Aí você vai ter como um retorno pesquisar aluno. Como retorno tem o quê? Tem uma string, que o aluno João, ele é do tipo string, tá certo? Então você já começa na classe, neste desenho aqui, definindo toda a visibilidade, o nome da operação, se tem parâmetro ou não e o tipo de retorno também. Beleza? Beleza. Se não tem retorno, eu simplesmente escrevo na minha classe, deixo como, ela já é default, né? Já deixo como void para representar que não tem retorno. Continuando. E esse retorno, pessoal, ele é a saída do meu método, tá? Acabei de executar, como retorno eu tenho, como saída eu tenho ou não o retorno com algum tipo de dados ou apenas o void, tá? Notação do atributo. Esses elementos normalmente são expressos em uma única string de texto, utilizando a seguinte sintaxe. Também coloco a visibilidade. Se ele for derivado, eu coloco essa barrinha aqui, o nome do meu atributo e o tipo de dado. A maioria das ferramentas trazem essas informações em campos separados, tornando mais fácil a visualização. Visibilidade, se ele é derivado ou não, o nome do meu atributo e depois de 2 pontinhos tem o tipo de dado. Beleza? Próximo. Derivado, uma barra na frente do nome, uma barra antes do nome do atributo, identifica o atributo derivado. O que é um atributo derivado? É aquilo que é calculado ou descoberto usando outros dados da minha fórmula. Então, através do que eu já possuo de informação de atributos, é que eu vou conseguir enxergar um atributo derivado, tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser calculado ou descoberto na minha classe, tá? Com alguns resultados da minha classe. Próximo, vamos ver um exemplo, né? O atributo nome define o valor básico, pois o nome não pode ser calculado. Então, eu tenho um nome que não é calculado, então eu não tenho que colocar uma barrinha na frente dele. A data fim pode ser calculada usando a carga horária, período e data de início. Então, a data fim aqui, para uma classe curso, eu estou dizendo que ela é o quê? Ela é calculada, então ela é derivada. O que eu preciso? Eu informo a carga horária, imagine um curso lá de 10 horas e meia. Um curso de 10 horas e meia, num período noturno, período de 4 horas, tá? Vai ser à noite, vai ser 4 horas. E eu tenho também a data de início do meu curso, que vai começar dia 12. Dia 12/5. Começa dia 12/5. Por dia eu tenho uma carga horária de 4 horas e este curso tem um total de 10 horas. Então, por dia eu faço 4 horas e a carga horária total do meu curso são 10 horas. Ou seja, quando vai ser a data fim? Pensando em como se fossem dias corridos e úteis, né? Então, dia 12 eu vou trabalhar com 4 horas. Dia 13, mais 4 horas. E dia 14, então tenho 8, mas preciso de mais 3 horas, né? Mais 2 horas, 2,5 horas. Tá certo? Para chegar o quê? As minhas 10 horas e meia. Acho que eu fico com medo de apagar e ficou meio bagunçado. Deixa eu fazer de novo. O Fábio não deixa apagar. Pelo amor de Deus. Coitado da professora. Voltando, vou fazer bonitinho. Vamos ver se eu melhoro aqui, ó. Então, o curso começou dia 12/5. Certo? Mas o que eu tenho? Carga horária. Ele tem uma carga horária total de 10 horas e meia. Ai, baguncei. 10 horas e meia. Por dia eu faço 4 horas, porque ele é somente no período noturno, tá? Então no dia 12 eu faço 4 horas. Vamos pra cá. No dia 13 eu faço mais 4 horas.
E no dia 14 eu faço 2,5 horas, certo? Para completar o que? A minha carga horária. O que eu descobri com isso? Eu descobri a minha data fim. Então, eu sei que o meu curso vai terminar no dia 14. Ou seja, para eu chegar na data fim, eu tive que fazer o quê? Eu tive que fazer um cálculo, usando essas informações que eu já tenho aqui de carga horária, o período e a data de início. Entendeu, pessoal? Beleza, continuando. E o nome, a orientação é mais o quê? Tomar cuidado com o que vai definir de nome, né? Por exemplo, você tem lá o nome, eu quero colocar carro, eu quero falar que eu estou trabalhando, eu tenho que definir um atributo para carro, cor, a cor do carro. Carro, cor, então a gente coloca o quê? Coloca caco. Você vai conseguir olhar para caco, um atributo chamado caco, e saber que ele se refere à cor do carro, ou o inverso, né? Cor do carro. Cor do carro. Então, bota assim, C-O-C-A. Coca. Eu sei que olhando para o atributo chamado coca, ele se refere à cor do carro. Se está fácil de entendimento, beleza, continua assim. Mas qual que é a ideia? Colocar nomes fáceis para evitar confusão. Fora os palavrões que a gente vê, né, pessoal? Em alguns, você vai pegar um diagrama de classe, você vê tanto palavrão quando você vai olhar atributo ou até mesmo operação, que você fica de cara como o cara não conseguiu pensar. Mas às vezes na correria, numa análise meio agitada, o cara simplesmente quer juntar a cor do carro e pega as iniciais e acaba escrevendo alguns palavrões, beleza? Então tomem cuidado, sempre peçam para que sejam feitos o quê? Revisões também do que você está escrevendo, beleza? Continuando. Tipo de dados. Tipo de dados explica a espécie de informação que pode ser armazenada nesse atributo. Beleza, se eu tenho um curso, este curso tem um nome. Então, no nome do curso, eu vou armazenar o quê? Uma string. Então, o que é uma string? Então, o nome de um curso é Análise e Desenvolvimento de Sistema. Então, não é uma string? Então, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então, é o nome de um curso, é uma string. E o mesmo vai ser para as outras coisas. Eu quero registrar as informações, eu quero armazenar uma data de início, tem que ser do tipo date. Carga horária, um float. Um exemplo que eu dei anteriormente, a média, quando eu falar em média, vai ser o quê? Geralmente um double, ou float também. Período, vai ser um char. Data fim, também um date, tá bom? E quando eu falar em idade, um atributo idade. A gente nunca fala que uma pessoa tem 7 anos e meio. A gente fala que ela tem 7, ela tem 8, ela tem 18. Então, eu vou colocar para ele o quê? Um inteiro. Quando eu me referir à idade, eu vou colocar um inteiro. Nossa, descalibrou tudo. A letra já é bonita, com o quadro me ajudando ainda, fica perfeito. Beleza? Então, eu tenho o quê? Eu tenho que definir, pensar no que eu vou armazenar desses atributos aqui. Qual o tipo de dados que eu tenho que usar para armazenar a informação que eu estou passando aqui nesse atributo. Beleza? Próximo. Agora a gente vai brincar um pouquinho, né? Eu vou dar um tempinho para vocês e eu tomarmos uma água e eu já volto com a ferramenta Asta para gente praticar um pouquinho. Beleza? Então, abra a ferramenta de vocês e voltem logo para a gente continuar. Turn
E aí, pessoal, conseguiram abrir a ferramenta? Bom, agora eu vou demonstrar para vocês aqui na ferramenta Asta também. E vamos ver como que a gente faz um desenho do diagrama de classe. Beleza? Vamos lá. Bom, sobre a ferramenta já mostrei um pouquinho na aula passada, né? Então vamos criar um projetinho. Deixa eu trocar aqui. Beleza. Vamos salvar a nossa aula de agora. Salvar como. Depois eu vou mandar para vocês pelo fórum também, tá? Para vocês, a partir do meu exemplo, vocês melhorarem, né? Vamos salvar aqui a aula 2. Falando nisso, a aula 1, melhor, a aula 2, já está disponível para vocês no fórum, viu? Inclusive os materiais complementares que eu havia prometido na aula passada. Especificação de casos de uso. Opa, voltou. Aula 3. Fiz uma cara de medo ali, né? Vamos voltar. Então, tô aqui. Tá. Agora a gente vai desenhar, pessoal, esse diagrama e tem uma atividade para vocês, que é assim, considere uma classe pessoa e faça as atividades abaixo, seguindo a notação de atributo e operação. Defina a visibilidade protegida para o atributo nome e tipo de dados como string. Então, são vários tópicos a serem tratados que vocês podem fazer como atividade também durante a nossa aula atividade, que vai ser para complementar. E depois a gente também tem um exemplo abaixo, que é para vocês criarem operações da classe pessoa também. Aí vocês vão criar um método validar CPF, deixar com a visibilidade pública. Tem que escrever o retorno, o resultado do retorno, que é uma string. Ou seja, tudo seguindo o quê? Seguindo a anotação que a gente acabou de apresentar. Beleza? Vamos ver se eu posso continuar aqui. Mas o que é importante a gente falar? A parte de relacionamento, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que faz esse relacionamento entre as classes. Porém, o que vai acontecer? No próximo semestre, que vai ser onde vocês vão se aprofundar um pouco mais, entendeu? Vão conseguir entender como que eu crio as minhas instâncias de uma classe. Como que eu faço o relacionamento? Quando eu quero dizer o seguinte, tenho lá uma classe aluno e uma classe disciplina. Quando eu fizer o relacionamento, deixa eu mostrar para vocês no quadro. Vamos para o quadro negro, né? Por exemplo, tem aqui, isso aqui é a parte de relacionamento, viu? Então, quando eu tenho aqui uma classe curso, e tenho também uma classe disciplina, vamos abreviar, e também tem uma classe aluno. Eu tenho que fazer o que entre elas? Eu tenho que fazer o que? O relacionamento dessas classes também, que vai ser o que? Fazendo essas ligações aqui. Como que eu faço? Eu tenho que trabalhar com a questão da multiplicidade. Ou seja, num curso eu posso ter quantos alunos? Eu coloco sempre nas minhas extremidades essa multiplicidade, tá? Aí eu tenho que tratar isso daqui aqui. Então, um curso pode estar vinculado a aluno e um curso pode estar vinculado à disciplina. E um aluno pode estar vinculado também à disciplina, ou eu simplesmente deixo o relacionamento deles dessa forma aqui. Coloco um curso, aluno e a disciplina. Faço o relacionamento e defino aqui nas extremidades a multiplicidade, tá? Vamos tentar mostrar na ferramenta. Bom, tivemos vários polos que já fizeram essa atividade, que foi o pessoal de Xinguara, Sobral, Eunápolis, Além Paraíba, Itucuruí e Taubaté. Todos esses fizeram as suas contribuições. Muito obrigada, pessoal. Então, vamos lá demonstrar na ferramenta. Tenho aqui o meu projeto. Agora eu vou criar quem? Vou criar o diagrama de classe. Existe, quando eu mostrei para vocês aquele desenho de arquitetura 4+1, eu falei que significava para quê? Para a gente tentar se organizar o nosso projeto também, tá? Cria uma pastinha chamada modelo dentro do
meu projeto. Mouse botão direito, Create Model e vou adicionar um pacotinho. Model. Dentro do Model eu vou criar um outro pacotinho para eu trabalhar essa visão lógica. Então é Logical View ou visão lógica, tá? O que vocês acharem melhor. Aumentar um pouquinho. E aqui dentro da minha visão lógica eu vou criar o que? O meu diagrama de classe. Mouse botão direito, Create Diagram, Add Class. E aí, diferente do diagrama de caso de uso, ele exibe o que? Um outro cenário com essa outra paleta aqui, mostrando o que? Outras operações que eu posso utilizar. O que eu preciso desenhar? As minhas classes. Então, eu vou pegar a segunda opção aqui, que é o Class, e trago para o meu cenário. Se você for clicando, ele vai permitir você criar várias outras classes, tá? Então, vamos ensinar o básico aqui. Depois vocês também podem se aprofundar. Como que eu faço para inserir numa classe os atributos e as operações? Então, você tem esse losango amarelinho, clica nele e escreve o nome do seu atributo, pensando na classe aluno, tá? Para renomear, é só clicar 2 vezes em cima do nome da classe. Então, na classe aluno, eu dei o nome para ela e agora eu adicionei os meus atributos, clicando no amarelinho. Ou eu posso clicar em um dos atributos e dar Enter também, tá? Então, aluno, quais são os atributos de um aluno? Já começo digitando em cima daquele atributo definido. Nome, telefone, data de nascimento e matrícula. Isso na faculdade, né? Matrícula. Ok. Agora, para eu definir os tipos de dados, clica na classe, vem para a sua esquerda. Vamos aumentar aqui. Para a sua esquerda. E procura bem atributo. Deixa eu diminuir um pouquinho, né? Então, eu acabei de selecionar a minha classe aluno. Aqui estão todos os meus atributos, tá? Nome, telefone, data de nascimento e matrícula. E aqui o tipo de dado. Então, nome, clico aqui, vou mudar para string. Cadê? String. Telefone, eu posso também colocar como uma string. String. Data de nascimento, eu coloco como um date. Date. Cadê o date aqui? E matrícula também posso colocar como um inteiro. Um integer. Para eu definir a visibilidade dessa classe, como que eu faço? Opa. Clico também na classe aluno. Venho à minha esquerda, na aba atributo ainda, e vou definir aqui a visibilidade. Eu quero que o nome fique público. Eu quero que o telefone fique privado. Eu quero data de nascimento como protegido. Ou eu quero que fique como package. Lembra que eu falei do default? Se eu definir como default, ele vai ficar como package, visível apenas no pacote, tá? Então, olha a definição. Então, nome, público, telefone privado, data de nascimento protegido e matrícula como package. Beleza? Então, acabei de definir aqui os meus atributos, a visibilidade e os tipos de dados. Aqui embaixo tem um retângulozinho verde. É ele que vai permitir eu fazer o quê? Eu adicionar as minhas operações. Você pode ir clicando e depois escrever o nome da operação. Então, na classe aluno, eu vou fazer o quê? Eu quero cadastrar. Eu quero editar. Eu quero pesquisar. E eu quero dar um Enter, também funciona. E eu quero excluir. Ok? O que eu defini? Tem uma visibilidade deles. O meu parzinho de parênteses e o tipo de retorno. Todos estão por default como void, tá? Posso mudar também. Clica na classe, vai à sua esquerda novamente e ao invés da aba atributo, agora é a aba operação. Beleza. Toda vez que eu cadastrar, eu quero que retorne o quê? Estou falando de aluno, eu quero que retorne uma string. Cadê?
Cadê o string? Um string. Quando eu for editar, também quero que retorne um string. Opa. E quando eu for pesquisar, vamos supor, eu quero pesquisar a idade, né? Pesquisar a idade. Então, se eu estou falando de idade, eu vou retornar um inteiro. Cadê o inteiro? Aqui não está me obedecendo. Inteiro. E o excluir eu não quero que retorne nada, eu quero simplesmente que ele fique como void, tá? Então, eu coloquei para o cadastrar o string como retorno, para o editar também uma string, para o pesquisar um integer. Tudo depende do quê? Do que você está propondo e como que você está implementando essa operação, tá? Aqui é somente o exemplo. E aqui ao lado tem o quê? Eu tenho também a visibilidade. Visibilidade da minha operação agora, tá? Mesma coisa, público, protegido, privado, package, ou o que faltou mais? Público. Faltou aqui. Beleza? Então tá bom. Então assim fica definido, que a gente consegue visualizar também na classe, tá? Eu vou colocar para vocês depois no fórum também a versão do... Quem quiser procurar o Asta Professional, entrar no site do Asta, vai conseguir se cadastrar e solicitar uma licença para utilizar o Asta Professional. E através dele você consegue fazer o quê? A exportação desses dados, exportar para geração de código, tá? Ou se não, vocês peguem a ferramenta Jude, que é uma ferramenta antecessora do Asta, e podem fazer o quê? Podem fazer também a geração do código. Outra coisa só para te mostrar para vocês aqui. Cadê? Deixa eu abrir a aba aqui. Aumentar um pouquinho a tela. Eu tenho a minha operação aqui. Cadastrar. Como que eu faço para definir o parâmetro para essa classe? Venho aqui. Eu já selecionei somente a operação, tá? Cliquei na operação. Venho na aba Parameters ou Parâmetros e dá um Add. E aí você consegue escrever o nome do parâmetro e o tipo de dados dele, tá? E vai ficar aqui dentro, ó. Então, já coloquei para o cadastrar e para o excluir. Então, para os dois eu coloquei uma definição do parâmetro, tá? Pessoal, agora é com vocês, tem que se aprofundar um pouquinho. O que precisarem de mim nos fóruns, podem me pedir, que eu tento mandar mais algum material. Estudem a parte dos relacionamentos também, se aprofundem mais neste conteúdo, tá? Só para mostrar como cria rapidinho o relacionamento, vai ser o quê? A classe aluno com a classe curso. Simplesmente você vai clicar numa classe e arrastar aqui ao lado, ó. Clico aqui, escolho essa comunicação de associação e faço esse relacionamento, ó. Então, estou fazendo já o relacionamento, a comunicação entre eles. Então, isso aqui é um relacionamento básico. A gente pode se aprofundar também no nosso seminário. Então, eu conto com a participação de vocês nos seminários. Se tiverem mais ideias, podem nos enviar, tá certo? E por hoje é só. A gente tem nossa aula atividade, eu conto com a presença de vocês também. Um grande abraço a todos e muito obrigada pela participação. Até mais.